Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz. Aqui quem fala é o irmão Vanderlei. Estou vindo aqui através desse áudio pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, aonde uma semana e meia ou 2 semanas atrás eu tenho feito um vídeo e dito que ia estar trazendo um estudo, um devocional em relação ao que está escrito lá no Evangelho do livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Quando Jesus ele disse, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então, é sobre esse tema, aleluia, sobre essa declaração de Jesus, quando ele disse lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? É o que nós vamos aprender hoje. Porque Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos então para o texto bíblico, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz assim a palavra do Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amada igreja do Senhor Jesus, primeiramente, a gente aqui precisa entender que essa declaração de Jesus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, significa que a natureza humana é frágil e possui suas debilidades, enquanto o espírito deseja fazer o que é bom. Foi Jesus quem disse essas palavras enquanto estava no jardim do Getsemane, como foi lido aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Ele disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que ele diz vigiai e orai? Para que não entreis em tentação. Porque tem muito crente na carnalidade. Porque a irmã que não vigia e não ora, ela se atenta para o lado da vaidade. Pode ver que essas pessoas que não vigiam e nem oram, essas irmãs, elas só se atentam para o lado da vaidade. Ela se atenta em colocar pó na cara, mas ela só não se atenta em colocar a cara no pó. As irmãs que não vigiam e nem oram, elas se atentam em colocar um batom nos lábios. Elas só não se atentam em tirar o batom dos lábios. Pode reparar que essas irmãs que não vigiam e não oram, aleluia, elas se atentam em pintar as unhas, só não se atentam em tirar as tintas da unha. Aleluia, glória a Deus. Essas irmãs aí que não vigiam e não oram, aleluia, glória a Deus, elas se atentam, aleluia, em andar lasciva, só não se atentam em se olhar no espelho e dizer, Espírito Santo de Deus, aleluia, esta vestimenta é apropriada para me cultuar o Senhor, adorar o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus disse em Mateus 26, aleluia, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava dizendo de pessoas que não oram, que não vigiam e não oram. Aleluia, glória a Deus, porque muitas irmãs querem viver na vaidade, na rebeldia. Aleluia, glória a Deus, não quer nada com Jesus, não quer mudança de dentro para fora, não quer transformação de vida, não quer renúncia. Aleluia, não quer... Aleluia, largar a lascívia, não quer, aleluia, glória a Deus, largar a vaidade, aleluia, não quer largar o pecado, aleluia, quer adorar a Deus, mas quer estar lascívia, quer adorar a Deus, mas de qualquer jeito, aleluia, glória a Deus, então precisa entender os que não oram, aleluia, glória a Deus, são atentados para o lado da vaidade, para o lado, aleluia, do pecado, porque, aleluia, ninguém se atenta, aleluia, de colocar a cara no pó, mas estão só se atentando em colocar, aleluia, o pó na cara. Ninguém se atenta em tirar as bichoterias que estão no pescoço, que está nas orelhas, que está nos dedos. Ninguém se atenta em tirar, mas se atentam, aleluia, em se encher mais de bijuteria, de se encher mais de vaidade. Agora, quando ele diz aqui, ó, Mateus 26, versículo 41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muita mesmo. Muita gente, muitos que se diz ser crente, muitos que se diz ser cristã, muitas que se diz aí, ó, aleluia, ser mulheres de Deus, muitos que se diz ser homem de Deus, muitos que se diz ser cristão, aleluia, interpreta, aleluia, essa declaração de Jesus de forma errada. Muitas pessoas até utilizam a expressão a carne é fraca, como um tipo de justificativa para uma vida de pecados recorrente. Porém, igreja, a declaração aqui de Jesus nada tem a ver com esse tipo de entendimento.
Aleluia, aleluia. Quem interpreta essa declaração de Jesus, a carne é fraca, aleluia, glória a Deus, para justificativa para uma vida de pecados recorrente, aleluia, a carne é fraca, muitos utilizam essa frase, aleluia, glória a Deus, querem distorcer para atrair as vossas mulheres, para atrair os vossos maridos, para ficar trocando de mulher, para ficar trocando de marido, aleluia, glória a Deus. Aí muitos querem dizer a carne é fraca, mas vocês precisam entender uma coisa, igreja do Senhor, quando Jesus disse que a carne é fraca, Jesus disse que a carne é fraca na noite que ele foi traído e preso. É importante saber disso, porque a declaração, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é para o sentido do pecado, para ficar trocando de mulher, para ficar trocando de marido. Não é nesse sentido, né, que os crentes carnais interpretam para querer pecar, para querer trair as vossas esposas, para querer trair os vossos maridos, para ficar pulando de cama em cama que nem prostituta e prostituto, para querer ficar se maquiando, para querer ficar se enchendo de bijuteria, aleluia, glória a Deus, para querer ficar na lascívia. Engraçado que todo mundo se atenta para o lado do pecado, aí diz a carne é fraca. Ninguém se atenta para colocar a cara no pó, mas se atentam em colocar o pó na cara, de se encher de bijuteria, é unhas pintadas, é batom nos lábios. Por que não se atenta para o lado de tirar toda essa vaidade do teu corpo? Aleluia, glória a Deus. Então, quando Jesus disse aqui, ó, Mateus 26:41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele estava dizendo, amada igreja do Senhor, eu vou ser rápido aqui, porque senão vai virar uma pregação. Ele estava dizendo naquela noite, aleluia, quando Jesus estava ali passando por um momento muito difícil, ele mesmo declara que estava enfrentando uma angústia enorme. Está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 38. Aleluia, glória a Deus. Jesus estava passando por um momento muito difícil. Ele mesmo declarou que estava enfrentando uma angústia enorme. Por isso que ele disse no Evangelho de Mateus 26, versículo 41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que diz no Evangelho de Mateus 26, versículo 38. Então ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Tudo isso porque Jesus estava prestes a tomar o cálice amargo que lhe foi proposto. Por esse motivo, em sua oração, ele dizia, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mateus 26, versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja, você precisa entender isso. Aleluia. Esse cálice era o furor da ira divina que seria derramado sobre ele por causa do pecado que ele tomou sobre si. Então, naquele momento decisivo, aleluia, glória a Deus, da história da redenção, Jesus foi até o jardim do Getsemane orar. Por isso que ele disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque ele estava prestes a se entregar ali para os pecadores. Ele ia para a cruz. Ele sabia ali a aflição que ele ia passar, a dor, o sofrimento. Por isso que ele declara, aleluia, glória a Deus, que ele estava enfrentando uma angústia enorme. Por isso que ele disse no Evangelho de Mateus 26, versículo 41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só que o que acontece? Muita gente interpreta essa declaração de Jesus de forma errada. Muitas pessoas até utilizam a expressão a carne é fraca como tipo de justificativa para uma vida de pecados recorrentes. Porém, aleluia, glória a Deus, a declaração de Jesus nada tem a ver com esse tipo de entendimento. Amém? Eu espero ter ajudado os irmãos e irmãs terem compreendido. Amém? Não pega versículos, aleluia, para querer distorcer a palavra de Deus. Jesus disse, a carne é fraca porque estava passando ali por uma angústia enorme. Não é que a carne é fraca para fazer atos pecaminosos, como muitos interpretam esse versículo. Amém? Graça e paz. Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Até o próximo devocional ou o próximo estudo, como os irmãos quiserem aí entender esse vídeo, ou melhor, este áudio. A paz.